eu quero debater já, então, essa situação. Eu vou deixar o Paulo Azeredo complementar essa informação de montagem de time, como ficam os treinamentos, quais as possibilidades de ataque, se ela é real, essa possibilidade de repetir o time que enfrentou o São Paulo. E aí a gente vai discutir. Porque se o Leonardo Jardim diz que o cara é ótimo, que é fã dele, que ele é excelente, que ele é espetacular, e ele vai pro segundo jogo pro banco, ou ele não tem essa convicção, e ele falou isso para aquele discurso de manter o grupo, de fazer um afago no Gabigol, né? Conversa pra boi dormir, ou é de fato uma realidade daqui por diante que o Gabigol vai ter que se adaptar. Você não é mais esse jogador inigualável, impensável, titular absoluto, como foi até muito pouco tempo atrás. Como é que fica então, Paulinho, preparação do time, opções pro ataque? O Edu diz que acha que pode haver uma repetição do time. É real essa possibilidade, Paulinho? É sim, Thiago, até por aquilo que ele vem demonstrando dentro de campo, né? O Cruzeiro, como o Du disse, é um time mais vertical, é um time de transição, não é um time de posse de bola. Então, a velocidade, ela tem como principal característica a turma da frente. Até porque também tem a questão de que ele sempre falava no início, e que a gente só viu bem no primeiro jogo do Cruzeiro, depois não mais, principalmente do perde e pressiona, né? Lá na frente, né? Então, quando perde a bola, os jogadores de frente têm que pressionar bastante. Quando você tem jogadores de mais posicionamento e não tanto velocidade, recomposição, fica mais difícil. A única dúvida que eu tenho em termos de repetição para quinta-feira, e essa aí o Leonardo Jardim só vai poder tirar amanhã, né, no apronto pro jogo, é em relação ao Dudu. Porque muita gente falou assim, poxa, mas ele começou com uma dupla, Caio Jorge e Wanderson. O Dudu vinha sendo um dos melhores do time. E eu não sei se o Edu e a Nath concordam com isso, mas particularmente via também o Dudu se apresentando bem. E aí ele foi pro banco, a gente não sabe por qual questão, ele manteve o Wanderson com o Caio Jorge na frente. O Dudu poderia reaparecer. E aí então, nesse caso, baseado no que vem demonstrando em campo o Caio Jorge, quem poderia rodar nessa questão aí seria o Wanderson. Então vamos aguardar para saber se o Dudu também será mais uma opção de banco. Lembrando, como vocês já comentaram aí também, além de Dineno, Dudu, Gabigol, tem também o Lautaro como uma nova opção para frente. O certo é que o Bahia, esse sim, vem num momento muito bom, empatou em casa, é verdade, com o Mirassol, mas é um time que vem crescendo nas mãos do Rogério Ceni. Também tem um time muito rápido na frente, né? Com Cauli, com Ademir, com o Eric Pulga, que vem jogando muita bola nos últimos jogos pelo time do Bahia. Então o Cruzeiro vai ter dificuldades, talvez povoando mais o meio e dando um combate maior no meio campo para tentar parar esse time do Bahia. Agora, Thiago, você vai comentar mais a respeito dessa questão da formação? Só uma palavrinha a respeito de uma possível ausência, de uma possível volta do Dudu. Pode ser que o Wanderson saia, mas pode ser que o Christian saia também, porque o Wanderson jogava pelo lado direito quando o Dudu estava sendo utilizado. Então pode tirar o Christian, voltar o Wanderson para a direita e entrar com o Dudu. Agora, não sei se chamou atenção, Thiago, mas ele justificou a ausência do Gabriel Barbosa. Eu acho a justificativa absolutamente normal e plausível por característica de jogo. Mas quando se trata do Gabigol, tem outra coisa, né? Calma. Não é só característica de jogo, Edu. Espera molhar o bico. Passando um recadão. Espera molhar o bico. Molha o bico, toma. É plausível a justificativa, apesar de a gente ter o direito de... Mas em relação ao Dudu, cara, eu acho que em relação a saída do Dudu do time, o campo não justifica. O Dudu tava jogando bem. Mesmo que haja uma mudança tática, eu pensei, e aí eu entendo mais a saída do Dudu até do que a do Gabigol. Eu não. Porque você quer utilizar ali o 4-4-2 com alguém que recompõe um pouco mais, que é o caso do Wanderson. Quantas e quantas bolas você viu o Wanderson na linha de fundo da defesa do Cruzeiro, acompanhando, descendo. E não que o Dudu não faça isso, mas até pela idade, pelo desgaste natural do tempo, ele tenha feito a opção pelo Wanderson. Eu consigo entender mais. Quando o Gabigol, cara, você dá um recado forte pra dentro e um recado também pra fora. Você pode dizer que é coragem, acho que é corajoso do treinador tirar o grande astro do time. Achou ousado. Porque se dá errado, meu irmão, você tá chamando a responsabilidade toda pra você. Porque ele poderia muito bem. Vai lá, Gabigol. Outra porrada aí, tá vendo? Mas eu falo pra vocês. Não. Eu acho que ele até preservou o Gabigol com a ousadia dele e conseguiu um bom desempenho. Mas, você vai pra coletiva. O Gabigol é maravilhoso. Sou fã dele desde os tempos de Flamengo. O Gabigol é demais. Aí não, aí você tá criando um subterfúgio pra não bater o martelo na sua decisão. Eu acho que o Jardim foi muito bem na entrevista coletiva. Ele não criou nenhuma polêmica, ele trouxe elogios pro atleta, enfim. Mesmo que não fossem verdades?
Aí a gente já não pode falar, a gente pode só achar. Não, se ele não colocar agora Não cara é. Fã, é o melhor do mundo, não é, ele extraordinário. pode virar pra você e falar não, porque a característica do jogo era praticamente a mesma. Então eu resolvi manter o time. Cara, é direito do treinador. Ontem eu até chamei atenção por um detalhe que fez um ano, né? Desde que o Seabra assumiu o Cruzeiro. E o melhor momento desse Cruzeiro, desde a época do Seabra, foi quando o treinador tinha o direito de escolher quem estava melhor, quem estava vivendo o melhor momento. A partir do momento que começou a imposição, tem que jogar quem foi contratado, o Cruzeiro começou a ter uma queda forte de rendimento. E, coincidentemente, o Leonardo Jardim contra o São Paulo, na minha cabeça, ou pelo menos no meu entendimento, ele escolheu quem vive o melhor momento. Quem está no dia a dia apresentando o melhor momento, quem fisicamente entrega mais. E o Cruzeiro fez um jogo melhor. Apesar de ser um recorte muito pequeno, a gente só está falando de um jogo. A gente precisa de pelo menos 5 jogos para saber se o time voltou a entregar ou não. O recorte de um jogo é muito pequeno, mas foi um Cruzeiro bastante diferente contra o São Paulo em relação ao Cruzeiro que a gente estava vendo. Olha o Cruzeiro que entrou em campo contra o Muxuca e Runa. Não, aquilo não existe. E olha o Cruzeiro que entrou em campo, parecem times diferentes. Completamente. O Muxuca e Runa foi completamente fora da curva. Agora só um detalhe, Thiago, dentro disso você estava falando do Dudu, né? O time entrou com 3 volantes, né? Então assim, o segundo atacante, no caso o Wanderson, recompunha e tudo, fazia a recomposição, mas enfim, eu acho que com 3 volantes, mais o Matheus Pereira, você não precisa ter, com 3 atacantes, os 2 tem que voltar para recompor mais, mas com 3 volantes, meu filho, mais um meia... No cenário que o Cruzeiro tá, até o Pedro Lourenço estiver atrás do gol, tem que voltar para recompor. Claro, Thiago, mas eu digo assim, feio. mas não era como antes, né? Que o time ficava muito aberto, muito exposto. É um time que já defende mais, né? Ô, Nath Fiuza, nesse quesito do Gabigol, eu tô ansioso para te ouvir, porque você acha que foi um discurso da boca para fora, para manter o grupo, para manter o Gabigol ali na linha, mais tranquilo? Não, te adoro, você é ótimo, te acompanho desde sempre. Ou, de fato, ele manteve a palavra, a ousadia, como disse o Edu Panzi, é uma questão circunstancial. Já o Gabigol vai voltar ao time do Cruzeiro. Eu só acho que ele perdeu a cadeira cativa, que era algo que até aqui, desde a passagem do Gabigol, não tinha acontecido. Ele não tem mais lugar cativo no clube. Eu quero ver se o Jardim vai sustentar fato com fala. O fato é, Gabigol é banco. A fala é, eu sou seu fã, você é ótimo. Vai haver um conflito uma hora nessa história, Nath. Eu acho que ele não tem cadeira cativa, Thiago, muito baseado na explicação tática. Eu acho que o Leonardo Jardim, ele fala algo na coletiva do sistema de jogo dele, né? E ele é muito claro que ele tem um modelo de jogo e que ele precisa ter alternativas, mas que existem algumas coisas dentro desse modelo de jogo que ele não abre mão. E eu tenho a impressão de que, inicialmente, ele quis encaixar as melhores peças do Cruzeiro dentro disso, independentemente se elas estavam entregando muito ou pouco. E aí chegou a ponto, a pressão foi tão grande, né? O caos foi tão imenso, que ele entendeu que agora ele precisa do resultado, ele precisa melhorar esse time, ele precisa fazer esse time jogar melhor. Então ele entendeu que ele precisa colocar em campo aqueles que têm melhor condição, maior condição de entregar mais próximo do modelo dele. E aí ele entendeu que ele precisa talvez de jogadores até menos talentosos, menos brilhantes, mas que vão correr mais, que vão se entregar mais, que vão brigar mais pela bola, que vão estar mais compromissados, que vão estar mais comprometidos. E aí eu acho que é neste sentido que o Gabigol perde a sua cadeira cativa. Eu acho que ele olha para o Gabigol e fala o seguinte, você não tem a melhor da característica, você não é o melhor dos mundos para jogar da forma como eu quero. Eu vinha te mantendo, insistindo, porque você é o Gabigol e eu te respeito, eu sei da sua importância, inclusive sou seu fã. Eu acho até que tem um pouco de veracidade ali na fala dele. Mas agora ele tá mostrando pro Gabigol que, se seguir funcionando sem o Gabigol, é o Gabigol quem terá que se adequar para entrar no time. Porque eu acho também que chega um ponto que o treinador precisa ser inteligente, de que se tiver que rodar, o primeiro a rodar, o primeiro a perder o emprego será justamente o Jardim. Então ele também não pode colocar tudo em xeque, abrir mão de
de todas as convicções e fazer só o que o jogador quer, o que o jogador acha melhor, porque ele sabe que se não funcionar, o primeiro a perder o emprego será justamente ele. Então eu acho que ele foi para um plano B, eu vou tentar então colocar outros em campo para ver se o time funciona melhor. Funcionou. Então agora, aqueles que são mais talentosos, eles vão precisar se adaptar um pouquinho àquilo que está funcionando no time se eles quiserem voltar. Eu acho que é neste sentido que a cadeira cativa do Gabigol não existe mais. Eu acho que ele vai ter que correr um pouco mais, acho que ele vai ter que se dedicar um pouco mais, e acho que se o Jardim encontrar uma forma desse meio-campo do Cruzeiro ser um meio-campo mais marcador, um meio-campo mais firme, um Cruzeiro mais equilibrado, naturalmente as coisas para o Gabigol também serão facilitadas, porque à medida que o Matheus Pereira estiver mais protegido e tiver mais liberdade para criar, naturalmente mais bolas vão chegar lá na frente e melhor vai ser o desempenho do Gabigol, que por vezes sofre de um time muito improdutivo, né? O Gabigol tem seus problemas, às vezes é falha dele, mas às vezes ele também não recebe boas bolas para finalizar e o talento dele é esse, né? Ele é um grande finalizador. Então acho que é um processo, é uma engrenagem também que precisa ser ajustada para chegar no seu afino lá no Gabigol, lá na frente. Mas eu acho que o recado do Leonardo Jardim eu entendi dessa forma, viu, Thiago? Boa, Nath Fiuza, opinião para você, com o Edu Panzi, informação com o Paulo Azeredo no Rádio Esportes. Aliás, Paulo Azeredo tem mais uma informação, porque o Pedro Lourenço disse em entrevista recente que poderia trazer mais alguém para a gestão de futebol do Cruzeiro, que ele sentia falta de mais alguém desde que o Edu Dracena saiu nessa gestão, que hoje tem o Paulo Pelaive, que tem o Alexandre Matos como CEO, né? O homem forte do futebol no Cruzeiro. Pode pintar alguém, não pode, tá nos planos, não tá? Qual é a situação de momento? O sinal eletrônico marcou 12:15, Paulo Azeredo. Ô, Thiago, o Cruzeiro chegou a sondar alguns profissionais, sim, em relação a isso. O Pedrinho tá de olho nessa situação, né? Outros foram oferecidos, por exemplo, a Tatiaia trouxe aqui a informação do Tinga, que seria um profissional que teria sido oferecido para essa vaga de gerente aí, né? Para fazer o elo entre o elenco e também a direção. E o nome que surgiu aí ultimamente, Thiago, é do Klaus Câmara. Hoje tá no Santa Clara, muito bem, inclusive, lá no futebol português. É um profissional que já esteve por aqui no Cruzeiro, passou pelo Grêmio também, antes de partir para Portugal. Mas por enquanto, Thiago, o Cruzeiro não deve trazer ninguém, não deve acontecer nenhuma mudança mais drástica, pelo menos a informação de momento, hoje, terça-feira, 15 de abril, 12:16, né, meio-dia 16, no departamento de futebol do Cruzeiro. É essa a informação que chega. Mas, de qualquer maneira, o Pedrinho, juntamente com toda a direção, estão atentos aí para, quem sabe, futuramente ocupar esta lacuna deixada pelo Edu Dracena. Tá certo, Thiago?